Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Guilherme aqui. Finalmente estou aqui para contar a história que aconteceu comigo com o pior carro que eu já tive no Canadá. Uma história que eu resolvi gravar na horizontal e vou publicar no canal do YouTube, porque a história é um pouco longa. Então espero que vocês gostem. Esse barulho no fundo, vocês provavelmente estão ouvindo, é que eu tô levando meu filho para passear no carrinho. Então, se fizer muito barulho, eu peço desculpa aí, mas releva aí que eu tenho que fazer o papel de pai e YouTube ao mesmo tempo. Vamos lá então. Bom, para começar, a gente tem que voltar em Hamilton para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse carro bomba. Eu tinha um Tesla e eu morava em Hamilton, uns 15 quilômetros daqui, 20 quilômetros, e eu tinha o meu carregador naquela casa. Então eu podia carregar de boa e tal. Só que como eu trabalho numa cidade que chama Burlington e a minha esposa também, a gente decidiu mudar para Burlington. Então a gente mudou para Burlington para uma casa. Só que essa casa era uma casa muito velha e não tinha estrutura para ter o carregador do Tesla. Então eu comecei a carregar no meu trabalho, era o único lugar que eu tinha para carregar meu carro. Só que aconteceu algumas coisas em que eu tive filho e o Tesla eu comprei quando eu era solteiro, então tipo, não tinha muito compromisso com nada e agora eu tinha um filho para criar basicamente. E o meu carro, ele puxava só atrás, então eu queria mais espaço, queria um carro que puxasse as quatro, por causa da neve, que é mais seguro e tal. E foi o que eu fiz. Eu resolvi vender o Tesla e eu simplesmente comprei esse carro aí. Então, era um carro que eu tinha pesquisado muito. O carro é um Nissan Rogue, que inclusive na minha rua aqui tem 800 Nissan Rogue aqui. Enfim, e aí eu pesquisei muito, vi que muita gente... tinha esse carro e aí eu falei, por que não a gente tentar esse carro, já que a minha esposa ia voltar a trabalhar, que ela ficou de licença maternidade, então ela ia ficar com o carro. Então não tinha como eu carregar mais o Tesla. Foi aí que eu falei, putz, vou comprar outro carro. E aí, beleza, comprei esse carro em janeiro. Então nos primeiros 15 dias tava top, não tinha problema nenhum, o carro tava da hora, assim, tudo certo. Só que começou o primeiro problema dele, que foi a transmissão do carro, né? Um câmbio CVT. Assim, eu passei a entender disso depois que eu vi a bomba que eu tinha entrado. Mas enfim, começou esse problema de um barulho muito estranho que tava vindo dentro do carro, sabe? Num frio, quando tava muito frio. Então quando eu ligava o carro começava a dar, nos primeiros 5 minutos que o carro ainda tava frio, começava a dar tipo um assobio dentro do carro. Aí eu, putz, isso não pode ser normal. Eu sempre levando em conta, né? Um carro de 2023 com 20 mil quilômetros rodados, isso não pode ser normal. Levei lá onde eu comprei o carro, lá em Mississauga, que é uma cidade mais ou menos uns 45 quilômetros daqui. E tive que sair do meu trabalho, então, tipo, perdi dinheiro, né? Obviamente. E fui lá. Eu falei com os caras, falei, olha, eu não posso mandar o carro direto na Nissan ao invés de vir aqui, porque a Nissan é muito perto da minha casa, né? Muito mais fácil pra mim. E ele falou, não, você tem que vir aqui. Então eu fui. Depois ele foi e falou, ó, eu mostrei pra ele o barulho, ele foi e falou assim, ó, vou te mandar pra Nissan. Eu tinha literalmente pedido isso pra vocês, falaram que não podia, mas beleza. Fui na Nissan, num outro dia. Já fiquei assim, meio pá, né? Porque, pô, os caras pediram pra ir pra Mississauga, não conseguiram resolver meu problema e me mandaram pra Nissan, que é do lado da minha casa, mas beleza. Fui na Nissan, outro dia perdido de trabalho, outras horas que eu não vou ganhar nunca mais essas horas, né? Fui na Nissan meio pistola da vida. A mulher chegou e falou, ó, isso aqui é normal do carro, do câmbio CVT. O meu também faz isso. Ela falou comigo. Eu fiquei tipo, não é possível. Eu fui lá em Mississauga. Os caras me mandaram aqui. Pra vocês falarem que é normal. Como assim, velho? Aí é normal, não tem muito que a gente possa fazer, não. A gente até pode receber o seu carro, mas a gente vai ter que cobrar a hora de trabalho. Tipo assim, do carro tá aqui dentro, sem aparente problema. Aí eu, puta, mano, já comecei, ó, segunda vez, hein? Mandei mensagem pro vendedor lá de Mississauga. Falei, mano, eu fui aí, vocês mandaram aí na Nissan. A Nissan foi e falou que o problema é normal. Carro de 2023, 20 mil quilômetros. Pô, tipo assim, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Explica pra mim aí. Aí o cara, não sei o que, vem aqui de novo que eu vou falar com eles pra poder fazer uma segunda avaliação minuciosa no seu carro. Velho, você tava brincando com a minha cara, velho. Não é possível, não é possível. Lá fui eu pra Mississauga, 45 quilômetros de novo, perdendo o horário de trabalho de novo, já terceira vez, hein? Terceira vez, fui pra Mississauga. Cheguei em Mississauga, falei, ó, o negócio é o seguinte, já não tava tão frio mais, né? Então, assim, a mulher da Nissan falou que o carro ia fazer esse barulho só no frio. Quando não tivesse frio, não ia fazer esse barulho, que realmente aconteceu. É só no frio aquele problema.
Que ela falou que é do câmbio CVT. Beleza. Fui lá na terceira vez. Não, putaço da vida. Cheguei e falei, ó, o negócio é o seguinte. Tô voltando aqui pela segunda vez, já fui na Nissan. Os caras falaram que era normal. Mas isso aqui não pode ser normal não, velho. Não pode ser normal. Só que, o que aconteceu? Não deu barulho. Porque o carro já tava quente. E era só nos primeiros 5 minutos. E já não tava tão frio. Então a mulher foi, olhou assim, deu uma volta comigo e tal. O carro não deu barulho, velho. Aí eu fiquei com cara de merda. E a mulher falou, ó, não deu barulho aqui, não deu nada. Se voltar a dar esse barulho, você volta aqui. Eu, não, mano, isso aí é tiração com o maluco, velho. Pela quarta vez vou voltar, vou nada. Aí, tá, como já tava acabando o verão, eu deixei pra lá. Aí eu falei, ó, eu vou deixar pra lá, porque assim, um barulhinho também. Aí eu já comecei a, tipo, não, é um barulhinho também, eu é que tô meio bitolado, deixa pra lá. Isso a gente tá falando aí de fevereiro. Foi quando eu tirei férias e fui pra Portugal. Fiquei 15 dias em Portugal. Quando eu voltei, liguei o carro de novo. O carro começou a dar um problema no freio. Uma arranhada no freio. Parecia que tava arranhando. Aí eu, caramba, mano. O que tá acontecendo, né? Será que foi porque eu fiquei 15 dias o carro parado? Talvez congelou, né? As paradas. Levei nos caras da Nissan direto. Não falei com o pessoal lá de Mississauga. Levei na Nissan direto. Falei, ó, o problema é isso, isso e isso. Vê aí, resolve aí o que tem que resolver aí e tal. O carro tá na garantia, né? Levei na Nissan, os caras falaram que tinha um problema lá de não sei o que, do freio, do disco, pra arrumar $600. 600. E isso eu tinha o carro há pouco mais de um mês, uns 2 meses aí. $600. Mandei mensagem pro vendedor lá de Mississauga. Falei, ô mano, você tá de sacanagem comigo? Eu já fui 3 vezes, já perdi 3 dias de trabalho, 3 dias. E não resolvi meu problema. Deixei o problema pra lá. Porque eu até podia devolver esse carro com 30 dias, mas não vou fazer isso. Deixei o problema pra lá. Agora eu tô com problema no freio, os caras me cobraram 600 pau. Tem 2 meses que eu tenho esse carro. E vocês... eles me cobraram 600 pau. Desculpa que eu tô com muita tosse. Aí ele, não, mas você não devia levar na Nissan, você devia trazer aqui, Mississauga, que não sei o que. Eu falei, mano, eu fui aí 2 vezes. 2 vezes aí, 45 km, gastei gasolina. Eu gastei tempo de trabalho, perdi dinheiro e vocês simplesmente não resolveram o meu problema. O que é que eu ia caçar aí pela 3ª vez? Fui na Nissan, eles pelo menos resolveram o problema, mas é 600 conto. O outro problema, né? Porque o do CVT não consegui resolver, da marcha. Então todo inverno, toda vez que eu ligasse o carro, ia ficar assim, ó. Acho que eu tenho até um vídeo gravado desse momento. Enfim. Aí ele falou, não sei o que. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, tem 2 meses que eu tenho esse carro, os caras me cobraram 600 conto, eu não vou pagar esses 600 conto, vocês que vão pagar, velho. Isso não é justo, o carro tá novo, já é o segundo problema que eu tô reclamando. Já fui lá aí 2 vezes, não resolveu nada, fui na Nissan, do câmbio também não resolveu nada, e agora eles resolveram 600 conto, vocês têm que pagar, falei com eles. Mano, depois de muita luta, o cara falou, ó, a gente vai cobrir dessa vez, a gente vai pagar, mas na próxima vez que você tiver um problema, você tem que vir aqui, você não pode ir na Nissan. Rapaz, só pensando, na próxima vez que eu tiver um problema, eu não vou num lugar nenhum, eu vou vender essa merda, mas beleza. Passou. Arrumaram o problema do freio. Bom, veio mais um probleminha, mas esse assim, nem me incomodou muito, mas não deixa de ser um probleminha que eu tenho que falar. Às vezes eu ligava o carro, eu ligava o aquecimento, não saía ar, nem quente nem frio, não saía ar. Passava uns 5 minutos, nada, e eu botava no máximo nada. Aí como, é o que eu tô falando, não me incomodava muito, porque eu desligava o ar, passava aí uns 5 segundos e eu ligava de novo, beleza, e voltava. Então não me incomodou, era só desligar, ligar de novo, tal. Até aí, beleza, então eu fiquei com aquela, o câmbio não tem como mudar, a mulher falou. O coisa do freio, os caras pagaram, ok. O ar-condicionado, só desligar e ligar, tá bom. Assim, de boa, né? Ainda dá pra ir com o carro aí. Rapaz, aí foi quando veio o último erro, os 2 últimos erros, que aí foi quando eu falei, não, eu estourei, eu não aguento mais não. Eu tava andando de boa, só eu no carro. De repente, começou a apitar. Coisa do cinto de segurança, não tava afivelado. Aí eu, ué, como assim? Do banco de trás não tava afivelado. Mas não tinha ninguém além de mim no carro. Então o carro tava com um problema mecânico, falando que tinha lá uma pessoa, podia ser um fantasma, sei lá, tinha uma pessoa lá e que tava sem o cinto. E o pior é que eu não conseguia, não dava para cancelar esse sinal, esse barulho. Então eu dirigia aí uns 5 quilômetros com esse barulho na minha cabeça.
E aí eu, mano, não pode ser real, velho. Não pode ser real, não pode ser real. Aí, mano, fui lá atrás, vi, puxei o banco pra frente, puxei o banco pra trás, passou. No dia seguinte, a minha esposa foi e comentou comigo. Falei, eu tava andando no carro, deu um barulho de cinto e eu não conseguia tirar o barulho. Eu falei, rapaz, eu nem tinha comentado com ela. Eu falei, não, vou ficar quieto, porque às vezes é só comigo, né? Às vezes eu fui sorteado. Ela foi e comentou a mesma coisa. Eu falei, ô Carolina, eu vou passar esse carro no cobre, velho. Não tô aguentando mais, não. Não, isso é sacanagem. Sacanagem. Nisso, mandei mensagem pro vendedor de novo. O vendedor já nem me respondia mais. Tá, vai vendo. Aí comecei a pesquisar. Pesquisar. E nisso, olha, eu vendi o Tesla em janeiro. A guerra explodiu em fevereiro. Então, os preços da gasolina dispararam. Comecei a gastar muito na gasolina, né? Aí nisso eu, caramba, não vou voltar pro elétrico porque a gente mora numa casa e não tem onde carregar. Eu não vou comprar um carro a gasolina porque os preços estão muito caros, né? Vou dar uma olhada nos híbridos, né? Só que como os preços subiram da gasolina, o pessoal tá tudo procurando híbrido e elétrico para comprar. Então os preços dos híbridos, lá em cima. Mas eu falei, mano, não quero saber. Eu meio que taquei o... Falei, mano, não quero saber porque eu já tô passando muita raiva, cheio de cabelo branco aqui, ó. Ó, 29 anos de idade, com cabelo branco. Falei, não tô pra isso não, que não sei o que. Vou mandar esse carro pra frente. Beleza. Encontrei um Outlander, que é o carro que eu tava querendo, híbrida. Fui lá ver. Falei, não, vou lá ver, não sei o que. E eu falei, ó, eu tenho aqui um carro, 2023, o carro tá zerado, mas eu não gostei, assim, do espaço dele. É claro que você vai no vendedor, você não vai falar com o vendedor, né? Não, eu comprei o carro, mas é uma bomba, eu tô passando essa bomba pra frente. Claro que não. Eu cheguei lá e falei com o cara. Falei, ó, comprei um carro, 2023, carro com 20 mil rodados, mas depois de um tempo eu achei ele pouco espaçoso, com filho e tal, e também achei que ele consome muito, e nem consumia muito, fazia uns 10 por litro, que não tá muito ruim não. Aí o cara foi e falou, não, beleza, deixa eu só puxar o histórico do seu carro. Foi puxar o histórico do meu carro. Chegou pra mim e falou assim, você sabia que o seu carro, você é o 5º dono do seu carro? Aí eu falei, quê? Isso eu realmente não sabia, senão obviamente eu não tinha comprado, né? Eu falei, esse é o 5º dono do seu carro. Carro 2023, com 20 e poucos mil quilômetros rodados, você já é o 5º dono? Aí eu, não pode ser não. Aí ele foi aqui, ó, mostrou. Você acredita que teve um cara lá que comprou esse carro e 15 dias depois ele vendeu? Ou seja, bomba, alerta de bomba. Aí eu, não pode ser. Ele falou, e assim, isso é um pouco suspeito, né? Então a gente não pode te dar o valor que ele valeria, né? A gente vai... Só que eu tava tão bitolado pra poder trocar o carro, passar ele pra frente, que eu falei, não, quanto é que vocês me dão aí? Aí ele falou o valor lá, tipo assim, uns 3 mil a menos do que eu tinha pago 5 meses atrás. Aí eu pensando, mano, você quer saber? Porra, eu vou perder dinheiro, mas assim, eu vou passar por outro carro. E aí esse outro carro tinha um dono só, que aí eu fui olhar, né, que eu não fui trouxa. E aí o cara falou, ó, isso aqui era uma senhora, eu que vendi esse carro pra ela comprou aqui, inclusive, esse carro em 2023, e ela deu esse carro de troca pra poder pegar um 2026. Então o que eu pensei? Falei, ó, se o carro fosse ruim, ela não pegava um do mesmo modelo, né? Porque eu nunca mais vou pegar esse Nissan Rogue que eu tinha. Nunca mais. Foi o que aconteceu, aí eu fui, peguei essa Outlander híbrida, e aí eu, tipo, mulher trocou, o carro também tem 22 mil, mesmo ano e mesma quilometragem do outro. Ela comprou uma 0 e deixou essa aí, e o carro chegou ontem. E realmente tinha chegado, porque eu tava vendo todos os dias, né, e não tinha a opção híbrida, só tinha normal. Aí apareceu até escrito assim, tipo, just list, tipo, postamos há pouco tempo, uma parada assim, postamos agora, novo, tipo isso. E foi aí que eu troquei de carro, por causa desses problemas todos. Essa história é longa, só que esse carro é muito popular aqui no Canadá. Esse Nissan Rogue que eu tinha, ele é muito popular aqui no Canadá. E eu tinha lido muitas coisas boas sobre ele. Então eu não acho que o carro seja ruim. Eu acho que eu peguei uma unidade específica batizada, entendeu? Então, inclusive ali, ó, aquele carro ali azul é um Rogue. Eu tô chegando em casa, todas as vezes que passar um Rogue eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem o tanto de Rogue que tem aqui no Canadá, especialmente aqui na minha rua. Então assim, eu fui pela reviews dos outros, pela avaliação dos outros, e
acabou que eu caí no conto do vigário. O vendedor não tinha me falado, ele tinha me mostrado o histórico, que não tinha acidente, realmente não tem, mas 5 donos num carro 2023 com 20 mil quilômetros rodados. Isso é óbvio que é um sinal. Mas enfim, aí passei esse carro pra frente e aí eu peguei a Outlander. É um carro maior, mais espaçoso, mais alto. Ó, sei que é meio estranho ficar mostrando aqui, mas aqui tem outro, ó. Esse aqui é um Rogue também. E aí eu peguei a híbrida também porque os preços da gasolina aqui estão absurdamente absurdos e não tá parecendo que vai abaixar tão cedo. Então eu peguei a híbrida, eu fiz teste, né? Peguei o carro ontem, então hoje eu fiz o teste, tá dando 25 km por litro, que é excelente, excelente. O outro fazia 10, então meio que aquele carro consome menos da metade do que eu tinha, do que o Rogue, né? Que não era híbrido. Então é essa história longa, eu tinha gravado em vertical. Como a história é muito longa, não ia dar pra fazer em um Reels, né? Então eu falei, não, eu vou postar no canal do YouTube, que já tem muito tempo que eu não publico nada. E só pra lembrar que como eu também dei o outro, quando eu tinha o Tesla, ele tava pago, né? Então eu dei ele na troca, nesse Rogue. Então, tipo assim, eles pagaram muito pouco no meu Tesla, já tava com 90 mil rodados. É um carro elétrico, ele desvaloriza muito aqui. Então, pô, perdi muito dinheiro no Tesla. E agora perdi de novo, mas agora não foi culpa minha. A minha ideia era ficar com esse carro, esse Rogue. Tanto que eu peguei ele com quilometragem baixa, porque eu queria ficar com ele uns 6, 7, 8 anos, entendeu? Pra ele se pagar. Mas não foi isso que aconteceu. Durou na minha mão 5 meses. E aí, assim, eu financiei um pouco do Rogue, né? Eu dei o Tesla, ainda tive que pagar um pouco de financiamento. Só que, tipo, 5 meses depois, acabou que eu tive que pegar o Outlander e financiei o Outlander. Então, assim, muito triste, né? Tá aqui outro aqui, ó. Aqui do lado, ó. Esse. Por enquanto, tô gostando muito. Eu tenho... também pesquisei muito, né? Eu tô sempre vendo em fóruns e tal. Mas, assim, não é possível que eu vou pegar 2 unidades batizadas uma atrás da outra. Pelo amor de Deus. Como tem 20 e poucos quilômetros, essa sim eu vou ter que ficar uns 15 anos com ela para poder pagar, porque assim, é um patamar diferente, né? O Tesla para mim tá aqui, o Rogue tá aqui, porque o Rogue eu peguei uma versão intermediária, não era a top das top, então tipo, não tinha nem banco de couro, não tinha nada. Aqui, ó, outro ali e um aqui, ó. Então, não tinha banco de couro, não tinha nada. Agora esse já é um patamar entre o Tesla e o Rogue, né? Então assim, esse sim eu vou ter que ficar com ele aí imagino que uns 10 anos aí para poder se pagar, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da história, não muito feliz, né? Na verdade a males que vem para bem, né? Eu não vou reclamar, vontade de Deus, Deus sabe de tudo, então era para eu ter o Outlander, segundo a vontade dele, espero que sim, e que eu fique com esse carro há muito tempo sem me dar problema. Mas só um comentário, um carro 2023 com 20 e poucos mil quilômetros rodados, a ex-dona do carro, que é a suposta idosa, ela deu umas raspadas no carro, hein? Nossa, roda no meio fio, Jesus amado. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. E o importante é que o carro é maravilhoso, gostei do carro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu, até a próxima. Tchau.